rituais, sacrifícios de animais, ofertas em geral. Qual o objetivo de Deus ao instituir os sacrifícios, ao definir rituais, ao definir minuciosamente rituais, ao definir a maneira, a forma, quais animais, como é que eles deviam ser sacrificados? O que o Senhor queria com isso? O que o Senhor Deus queria ensinar para o povo hebreu àquela época, quando executassem sacrifícios? O que eles deviam aprender com isso? Para ensinar através de tipos. Isso era uma tipologia. O Senhor Deus estava instituindo tipos para ensinar uma verdade grandiosa, uma verdade espiritual muito maior que os sacrifícios de animais. O Senhor queria ensinar para o povo qual o processo de remissão dos pecados, de perdão dos pecados. Mas, primeiramente, irmãos, vamos ver o que é pecado. O pecado é o afastamento de Deus. Pecado é o afastamento da vontade de Deus, é estar longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, irmãos, nós estamos longe do autor da vida. E se nós estamos longe do autor da vida, se nós ficarmos longe do autor da vida, o nosso destino natural vai ser a morte eterna. Por isso que lá em Romanos 6:23, o verso diz assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência natural do pecado, o que se espera após o pecado, é a morte. Felizmente, esse mesmo verso, irmãos, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, tem uma solução. O Senhor queria ensinar para o povo hebreu essa solução. E daí instituiu como método de ensino os rituais e os sacrifícios. O livro de Levítico, no capítulo 17, no verso 11, diz assim: pois a vida da carne está no sangue. Pelo vou tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz a expiação pela vida. Se o pecado causa a morte e a vida está no sangue, é através do sangue que vai haver remissão. É através do sangue que vai se fazer a expiação. Do sangue dos animais. No momento histórico do povo hebreu primitivo. E quais eram esses animais? Quais eram esses sacrifícios? Havia diversos sacrifícios por diversos motivos, mas a nossa lição se detém no sacrifício pelo pecado. Mesmo o sacrifício pelo pecado, havia o pecado do sacerdote, havia o pecado do príncipe, havia o pecado das pessoas comuns, dos cidadãos em geral, das pessoas pobres, não daqueles que faziam parte da elite, ou da elite religiosa, ou da elite política. Quando um sacerdote pecava, ele oferecia um novilho como propiciação do seu pecado. Um príncipe, para fazer expiação do seu pecado, apresentava o sacrifício de um bode. Mas o homem comum, o homem pobre, um homem como nós, irmãos, um homem qualquer, esse oferecia uma cabra ou uma cordeira, que eram os animais mais baratos. Ainda podia, se fosse muito pobre, oferecer pombinhas. Mas veja, irmãos, para um cidadão comum, um cidadão como nós, eu diria o seguinte, irmãos, vamos nos colocar na posição de um hebreu comum que pecou e vai oferecer um sacrifício para a remissão dos seus pecados, do seu pecado. Bem, o que ele fazia? Pegava uma cordeira, um cordeirinho, trazia o animal tinha que ser sem defeito. Trazia um animal sem defeito, agora ele amarrava esse animal, chegava no tabernáculo, ele amarrava esse animal, ele deitava esse animal agora, ele se agachava.
quem sabe sobre as pernas, assim, assentado sobre as pernas. Ele punha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado. Sabe, irmãos, a confissão do pecado tem que ser uma confissão específica. É muito fácil orarmos e falar assim, perdoa os nossos pecados, e nós não precisamos nos lembrar dele especificamente para pedir, mas ele fazia uma confissão específica. Isso significava que ele estava colocando aquele pecado sobre o animalzinho. Um animal sem culpa, um animal sem defeito, um animal sem mancha. Aí, irmãos, acontecia a coisa terrível. Ele imolava o animal, degolava o animal. A pessoa, irmãos, pense, coloque-se no lugar. Eu me coloco no lugar, irmãos. Como é que eu ia fazer uma coisa dessa? Imolar um animal, matá-lo, deixar o sangue jorrar, recolher o sangue. Recolher o sangue e levar para o sacerdote. E o sacerdote daí dispunha o sangue. Em algumas ocasiões ele punha o sangue sobre os chifres do altar de sacrifício, o altar de holocausto. Ele jogava o restante na base do altar, queimava a gordura. Em alguns outros sacrifícios ele comia a carne do animal. Só, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, isso era terrível, isso era bárbaro, isso era impactante. Como que eu podia participar de uma coisa dessa? Como que eu podia matar um animal sem culpa? Como que eu podia transferir para ele a minha culpa? E agora matá-lo, porque afinal o pecador agora era ele, não era mais eu. Isso era terrível. Eu imagino o que causava isso na mente de cada irmão hebreu lá do passado. O que o Senhor queria mostrar com isso? O Senhor queria mostrar com isso a gravidade do pecado, a imensa gravidade do pecado e o que o pecado causava. Mas isso, irmãos, era um tipo. Isso era uma maquete. Isso era uma escala reduzida de um sacrifício maior, de um sacrifício grandioso. No livro de João, irmãos, capítulo 1, verso 29, nós vemos João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo, e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, irmãos, a oferta de quem é pobre, a oferta do cidadão comum. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, é a oferta do cidadão comum. O Senhor Jesus é a oferta por causa do meu pecado. Só que eu não vi o Senhor Jesus morrer. Eu não depositei o meu pecado sobre ele. Certamente, se eu tivesse que fazer um sacrifício de um cordeiro com todo aquele ritual, isso ia me impactar muito mais do que saber que o Senhor Jesus morreu há 2000 anos atrás por causa do meu pecado. Entretanto, irmãos, veja lá o texto de Pedro, no capítulo 1 Pedro, no capítulo 1, versos 18 até o verso 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Mas agora veja, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Os sacrifícios dos cordeiros, irmãos, apontavam para uma coisa muito maior. Apontavam para muito mais, como diz a nossa lição, como é o título da nossa lição, irmãos, como é que é o título da nossa lição? Ansiando por mais. O sacrifício do cordeiro apontava pelo Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos hebreus daquela época não viram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas nós vimos. Nós temos atestado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. O precioso sangue de Cristo, derramado por minha causa. O sistema sacrificial, irmãos, era um modelo, era um tipo do sacrifício de Cristo.
O ministério no santuário terrestre, no tabernáculo, era um exemplo do ministério de Cristo, do ministério intercessório de Cristo. Mas ainda, irmãos, nós estamos ansiando por mais, infinitamente mais. Dá para comparar o sacrifício de Cristo com o sacrifício dos animais? Não dá, irmãos. O sacrifício dos animais simplesmente apontavam para o sacrifício de Cristo. Mas agora, irmãos, que esse sacrifício foi feito, a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado. Veja lá Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nós somos felizes, irmãos, nós somos bem-aventurados. Por que somos bem-aventurados? Por causa do perdão obtido através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O pecado do cidadão comum hebreu ficava lá no tabernáculo. Não ficava mais para que ele visse, ficava encoberto. Assim como o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, deixa os nossos pecados encobertos. Para que ele deixa os nossos pecados encobertos? Para que a gente possa viver feliz, para que a gente seja bem-aventurado. Deus abençoe você, querido irmão. Você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Derramou seu sangue por cada um de nós. E os nossos irmãos hebreus, ao imolar os animais, estavam pensando no sacrifício superior, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para livrar a todos nós, para salvar a todos nós, os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos do presente e aqueles que o aceitarem no futuro.